Olá a todos, canal Promotora. Hoje vamos desmontar esta caixa de câmbio. Esta é uma caixa de câmbio de 12 marchas fabricada pela Mercedes-Benz. O modelo da caixa de câmbio vai aparecer agora na tela. Então esta caixa de câmbio foi retirada deste tipo de caminhão. Na verdade, ela não foi retirada, será instalada futuramente nesse caminhão. Antes eu tinha só o motor, agora também a caixa de câmbio. Não há informações sobre essa caixa de câmbio, seu funcionamento ou histórico. Minha tarefa é desmontar, inspecionar, identificar defeitos e avaliar o estado geral antes de decidir o que fazer. Ou será feito um reparo mínimo, ou será feito um reparo completo. Ou seja, primeiro desmontamos e analisamos. Então essa é uma caixa de câmbio fabricada pela Mercedes de 16 marchas com divisor e com desmultiplicador. Recentemente chegou, uma caixa semelhante apareceu no meu canal com o Mercedes Actros, mas lá ela é mais moderna, digamos assim. Esta aqui é um modelo mais antigo, né? Uma modificação anterior daquela caixa que já apareceu no meu canal. Então vemos aqui que temos uma tampa removível, uma tampa de ferro fundido. Vemos que aqui temos uma alavanca de câmbio mecânica, uma troca de marchas mecânica. Essa é uma das principais diferenças, o que a distingue externamente à primeira vista. Agora vamos desmontar e ver o que tem dentro. O que temos lá dentro, do que ela é feita. Pronto, esse é o nosso volume de trabalho. Vamos lá. No geral, já desmontei tudo aqui, mexi em tudo, mas não consigo tirar o mecanismo de troca de marchas, nem para um lado nem para o outro. Não consigo entender. Fico andando e olhando de todos os lados aqui. Acontece que legendas por Simon. É uma tampinha assim, ou seja, eu a retirei e ali tem acesso a um parafuso sextavado. Ou seja, eu desparafuso o parafuso, essa parte sai e pronto, o eixo entra ali. Eu entendo que preciso remover essa parte de alguma forma. Tinha um anel aqui, eu também tirei o anel. Dentro havia um anel no fundo que também tirei. Estou há meia hora tentando, desmontei tudo. Beleza, agora vou desparafusar, ajustei, estava lá, tirei. Já faz meia hora que estou aqui sofrendo, desmontei tudo, beleza. Agora vou desparafusar e tirar. Sim, é isso. Eu aqui complicando minha vida. Legendas. Só estou aqui sofrendo, dificultando a vida para mim e para os outros.
Tem ainda o segundo retentor. O retentor ficou assim, endureceu, está se desfazendo. O segundo foi mais ou menos. Do demultiplicador. Ao redor, há parafusos de cabeça 15. Quero mostrar a característica dessa caixa, o eixo do garfo de engate do demultiplicador. Aqui não é um eixo, e sim um pino, preso por este parafuso. Ou seja, no pino tem uma fenda, uma arruela, a arruela entra nessa fenda e o parafuso aperta. Então, em todas as marchas é feito exatamente da mesma forma, ou seja, no divisor, na marcha ré e nas marchas principais. Então, eu desparafuso esses parafusos, tiro os pinos dos dois lados, desparafuso esses parafusos ao redor e tiro a tampa, tiro o demultiplicador e depois vamos examinar o corpo. Bom, abri o corpo, separei as metades, então, à primeira vista, posso dizer o seguinte: o óleo está ruim, vemos esses depósitos de graxa por toda a caixa de câmbio. Então, legenda Siemens. Legenda: todos os dentes Simon. Pela legenda, acho que Simon vai servir. Bom, é claro que ainda vamos lavar tudo isso, limpar e ver.
Então, quando drenei o óleo no bujão de dreno, no ímã, tem limalha e assim por diante, tem uns flocos, ou seja, talvez tenha esmagado alguma arruela em algum lugar. Bom, agora vou tirar os eixos, vou colocá-los direto na lavadora para tirar um pouco dessa sujeira, essa graxa, e vamos desmontar o eixo secundário, olhar os cones, os anéis. Por enquanto parece que não tem nada crítico. Por enquanto, ajustei bem os anéis, até agora não tem nada crítico, a caixa de câmbio está funcionando normalmente. Vamos desmontá-los. Tenho aqui o eixo intermediário limpo e o eixo principal limpo. Então, como eu disse, não há problemas com as engrenagens, elas estão simplesmente perfeitas. Parece até que dá para deixar os rolamentos antigos, mas tenho algumas dúvidas quanto aos sincronizadores, ou seja, dá para ver que o dente já está arredondado. Aqui temos desgaste na luva, dá para ver dos dois lados, o dente está arredondado, também dá para ver desgaste no anel do cone. Então, o que eu penso sobre essa caixa de câmbio? As engrenagens e os eixos aqui estão em bom estado, então acho que não vai precisar fazer nada. Mas vai ser preciso trocar todos os cones, anéis, luvas, ou seja, todos os sincronizadores, 1, 2, 3, 4. 4 sincronizadores, neles vão as luvas, cones, anéis, travas. Essas são minhas suposições preliminares sobre o reparo por enquanto. Agora vamos desmontar e acho que vamos confirmar isso. Pronto, como o meu eixo secundário já está preparado para desmontagem, agora vou trabalhar nele. O demultiplicador vou desmontar depois, ou hoje, ou só amanhã. Talvez. Aqui esse rolamento tem que ser removido. No geral, usei o extrator para tirar junto com a carcaça, junto com o rolamento. Então, para começar, vou soltar este parafuso. Ele segura esses dois rolamentos aqui. Então, não sei se tem um anel entre eles ou não. Então vou soltar o parafuso, ele tem rosca esquerda, e com o extrator tiro essa engrenagem junto com os dois rolamentos e depois o cubo. Bom, as legendas foram ajustadas pelo Simon. O cubo está montado a quente. Esta aqui é a engrenagem da marcha a ré. Removemos a engrenagem e, ao que parece, não vamos mais precisar de extratores. O resto pode ser desmontado sem extratores.
Me enganei ao dizer que o resto seria desmontado sem extrator. Ainda a bucha e o alojamento do rolamento da marcha ré, ambos montados sob pressão. Ou seja, né, agora eu prendo nessa engrenagem e puxo de novo com o extrator. Em seguida, desmonto a caixa e os sincronizadores das marchas, eles ainda estão em bom estado, ou seja, provavelmente não vamos fazer nada com eles. Então, o sincronizador do divisor a gente precisa trocar com certeza. E ainda não desmontei o demultiplicador. Os sincronizadores das marchas estão em estado satisfatório, ou seja, 2 sincronizadores vão continuar sendo os antigos. Bom, eles ainda estão, digamos, em condição de uso, já começaram a desgastar, mas ainda vão durar por um tempo. Então, sobre o demultiplicador, aqui também não está tudo tão ruim assim. Mas eu realmente recomendaria trocar o sincronizador do demultiplicador, porque ele atua em muitas marchas, então é melhor substituí-lo. Então vemos que o rolamento no nosso eixo primário está solto, sai facilmente com uma alavanca, pode-se dizer. Bem, ele fica no lugar, gira, mas sai com a alavanca por essa borda onde o anel está. Aqui aparentemente há algumas rebarbas. Então, se formos deixar o rolamento antigo, teremos que fixá-lo com cola. Acontece que o sincronizador do divisor está em pior estado, ou seja, vemos que os dentes já estão arredondados, tanto nos anéis quanto na luva. Ele precisa ser obrigatoriamente substituído. Então, o que eu percebi é que este anel aqui não é removível, ou seja, ele precisa ser trocado junto com a engrenagem. Ou seja, é improvável que o cliente vá trocar a engrenagem, provavelmente ela custa caro. Bem, como alternativa dá para deixar a engrenagem antiga, isso só em último caso. Trocar o anel e trocar a própria luva, ou seja, a peça correspondente que trabalha com esse anel. Tudo já vai ficar melhor. Bem, o eixo primário está em bom estado, não há problemas com o eixo primário. A caixa está desmontada e vamos tirar algumas conclusões. Em princípio, ela está em muito bom estado, podendo ser considerada bem conservada. Em princípio, para consertar essa caixa, não vai precisar de muitas peças de reposição. Agora vou explicar tudo em ordem. Então, qual é o maior problema dessa caixa?
Em um dos anéis, como podemos ver, há 3 rachaduras, 1, 2, 3. Desmontamos a caixa no momento certo, pois, se funcionasse por mais tempo, as rachaduras se espalhariam ainda mais. Mas elas já estão praticamente completas, não sei se dá para ver na câmera, claro. Elas já atravessam, pode-se dizer, 3/4 do corpo. É isso, e claro, esse anel teria se despedaçado, e disso não viria nada de bom. Os pedaços voariam por toda a caixa. Alguma coisa poderia travar, quebrar e assim por diante. Limalha. Ou seja, nisso não há nada de bom. Esse é, na minha opinião, o maior problema dessa caixa. O que será substituído? Esse é o sincronizador do divisor. Aqui está ele. E o sincronizador do multiplicador? Também precisamos trocar um rolamento. Vemos que ficaram essas marcas dos roletes. Curiosamente, esse rolamento está exatamente nessa engrenagem. Ou seja, normalmente essa engrenagem é feita de uma peça só. Essas pistas não saem. E aí, se houver algum problema com o rolamento, é preciso trocar toda a engrenagem completa. Aqui, como podemos ver, tivemos sorte. E essas pistas saem. Eu consegui tirar. E vamos precisar trocar apenas um rolamento, o que é bom. Então uma engrenagem também talvez tenha que ser trocada, porque ela tem esse anel que não sai, onde temos essas estrias aqui. Se fosse removível, poderia trocar sem problemas e manter a engrenagem. Aqui ela é inteira. Os dentes aqui também são arredondados. Bem, como opção, se ela for muito cara, pode-se deixar a antiga, certo? Por exemplo, trocar só o anel e trocar essa luva aqui, que funciona em conjunto, ou seja, isso já vai ser muito melhor do que se deixarmos tudo antigo. Pronto. Ou seja, vemos que para a troca não são tantas peças assim. Não sei, claro, né? O cliente pediu para fazer com o mínimo de gastos. Vamos ver quais decisões serão tomadas. Se realmente quiser economizar, dá para não trocar o sincronizador e os multiplicadores. Bem, ele já está em um estado que está no limite, sabe? Ou seja, ainda parece que funciona, na minha opinião. Os dentes já estão arredondados e começaram a lascar em alguns pontos. Considerando que a caixa já está desmontada, depois será preciso removê-la e seguir esse processo novamente. Ou seja, não sei se será em meio ano, 1 ano ou 1 ano e meio. Ou seja, claro, vou recomendar a substituição dele agora. Tudo o que está nesta mesa nós vamos deixar bem. Isso que eu falei agora é o reparo mínimo. Claro, o ideal seria trocar todos os rolamentos. É preciso trocar todos os cones, todos os anéis, todos os sincronizadores. É preciso trocar os eixos primários. Qual é o problema com o eixo primário? O local de assentamento do rolamento está desgastado, nem o rolamento do volante. Ou seja, não sei se dá para ver bem na câmera, mas aqui onde não tem desgaste o diâmetro é de 25 mm e aqui onde está desgastado o diâmetro é de 24,3 mm. Esse local de assentamento do rolamento perdeu 0,7 de milímetro, mas não acho que o cliente vai trocar o eixo primário por isso. Então agora vou fazer uma lista, vou até a Brandsul. Ele vai me dizer quanto custam essas peças, eu aviso o cliente e vamos ver qual decisão será tomada. Então, alguns trabalhos preparatórios eu já fiz. Na verdade, acho que não só alguns, mas a maior parte dos trabalhos preparatórios já foi feita. O corpo e todas as tampas foram lavados. Uma tampa naquela mesa foi jateada com areia. Ainda preciso limpar alguns pontos e remover o selante. Ainda resta trabalho, mas o principal já foi feito. Na desmontagem deu para ver o estado interno da caixa, ou seja, aqui tinha uma camada de alguns milímetros, parecia um depósito de graxa queimada, como se estivesse queimado. Enfim, eu limpei. Limpei várias vezes, tanto na lavadora, quanto no diesel, quanto em um produto químico especial. No geral, gastei muito tempo lavando essa caixa. Basicamente, agora está tudo praticamente pronto. Também limpei todas as peças internas. Tive que esfregar cada uma com uma escova de metal porque esse resíduo não saía de outro jeito, ou seja, limpei cada peça, esfreguei cada uma e depois soprei.
Ou seja, repito, só a lavagem dessa caixa me tomou muito tempo. Basicamente já está tudo pronto, as peças de reposição também já foram compradas. Nem todas as peças de reposição que eu recomendei para troca foram compradas. Basicamente, vamos trocar aqui apenas um sincronizador e uma engrenagem. Recomendei também trocar o sincronizador do demultiplicador. O cliente preferiu manter como está. Por enquanto, ainda deve funcionar, mas os dentes já estão arredondados e o cone do anel no limite. Bom, ainda vai funcionar por um tempo, depois vai começar a engatar com ruído ou vai engatar mal, quando ainda temos restos desse anel, mas o cliente tomou essa decisão. Ou seja, podemos dizer que é um reparo mínimo, já foram compradas peças novas, mas aqui não estão todas as peças que vamos trocar, ainda falta comprar algumas coisas. O cliente está com problemas financeiros, então por hora vou usar o que tenho. Agora preciso montar o demultiplicador. Talvez eu monte completamente o eixo secundário. Também vou montar o eixo primário. Ou seja, preparar tudo, agrupar, e depois é só instalar tudo isso na carcaça. Então as peças são da empresa italiana CA. Ou seja, tradicionalmente quem acompanha meu canal sabe que eu só instalo peças dessa marca. Como eu já disse, eu faço isso há décadas e nunca tive nenhum problema, nenhuma reclamação. Ou seja, na minha opinião, essa é a melhor relação custo-benefício. Agora também contamos com peças de reposição da mesma empresa. Bem, vemos que é relativamente pouco, né? Bom, o valor aqui também fica em torno de 120, 130 mil rublos, então vamos começar a montagem. Desembalamos as peças e começamos a montar. Como eu já disse, primeiro montamos o demultiplicador. Bem, e depois vamos precisar ir até a oficina de torno, polir o eixo secundário, polir o copo e a tampa dianteira. Pronto, então esse é o volume de trabalho que temos. Vamos começar. Aqui vemos que havia muitas caixas de câmbio e no final saiu só um sincronizador montado. Então vamos começar. A montagem do demultiplicador. No demultiplicador tudo permanece antigo, ou seja, aqui absolutamente não temos nada de novo. Todos os rolamentos, todos os cones, anéis, sincronizadores, tudo antigo.
Então instalei a primeira marcha. Primeiro coloquei a segunda marcha, depois o sincronizador da primeira e segunda marcha. Instalei a primeira marcha, depois instalei os dentes de engate da marcha Ré, depois a luva da marcha Ré. Dessa forma, vemos que de um lado os dentes são arredondados, do outro lado são retos, ou seja, os arredondados ficam voltados para o lado da engrenagem, para que o engate seja melhor, para que eles se encaixem melhor uns nos outros. A marcha Ré não é sincronizada, então eu instalei a luva da marcha Ré, instalei a bucha à quente e instalei o rolamento. Então agora experimentei, coloquei a engrenagem da marcha Ré. Aqui está ela, mas aqui ainda precisamos instalar imediatamente o garfo com os calços. Depois não é com calços e sim com os deslizadores. Depois disso não será possível instalá-la. Primeiro se instala o garfo, depois se instala a engrenagem da marcha Ré, depois se instala o rolamento e só então se instala a engrenagem solar do conjunto planetário. Anel. Agora viramos o eixo e montamos para aquele lado. Então virei o eixo, instalei a engrenagem da terceira marcha, instalei o cubo do sincronizador, instalei a luva do sincronizador e coloquei o anel. Então tudo o que montei até agora eram peças antigas e só agora chegamos às peças novas. Ou seja, agora estou instalando o anel cônico novo e depois vamos colocar essa engrenagem aqui. O rolamento antigo está ali em cima do azulejo. Um rolamento nessa engrenagem é antigo e o outro é novo. Então eu coloco o rolamento, coloco a engrenagem desse jeito, ainda vai ter um anel aqui. Depois precisamos instalar o rolamento novo, ele ainda está na embalagem. Instalo o rolamento novo. E basicamente é isso, o eixo secundário está montado. Vamos montar o eixo primário. E aí já vamos instalar os eixos no corpo. Continuação. Então lá dentro da própria engrenagem, entre as pistas, temos arruelas de ajuste. Vemos que o cone se move, ou seja, a engrenagem está encaixada no rolamento até o fim. E o cone se move, há uma pequena folga. Ou seja, esse é um ponto muito importante, porque se ajustar errado, a engrenagem vai ficar presa no cone e vai ter folga no rolamento. Ou seja, não vai trabalhar no rolamento, toda a carga vai para esse cone, o que está errado. Pronto, então vou instalar. O segundo rolamento, bom, basicamente o eixo secundário está pronto.
Então, começando a montagem, vou montar agora na tampa, instalar o copo, a tampa dianteira, instalar os rolamentos e provavelmente as pistas. Essa tampa do eixo secundário também vou instalar. Então estou colocando por enquanto sem retentor, sem juntas, só para montar por enquanto. Quando eu já tiver o corpo montado, vou remover novamente esse copo, fazer a medição do ressalto do rolamento, ajustar ali, regular e assim por diante. Então foi isso. Dessa forma, conectamos com a correia em laço e os dois eixos, coloco os eixos de uma vez e depois os garfos de mudança de marcha. Então instalo os garfos, começando pela instalação do garfo do divisor. Então o eixo aqui tem esse formato, normalmente é um parafuso, né? Ou seja, no lugar da borracha tem uma rosca, então ele é rosqueado daquele lado, tem esse pino, aqui vai a borracha, aqui passamos pasta de montagem, esse é o nosso eixo de atrito, aqui coloquei a borracha e passo um pouco de vedante e a borracha também é nova. Então, agora vou fechar o corpo, vou desengordurar aqui para passar o vedante vai ser anaeróbico, já desengordurei tudo aqui, também vou desengordurar o corpo, vamos aplicar, passar o vedante, estou aplicando o vedante. Então, os eixos estão instalados, as forquilhas estão no lugar, tudo está no lugar, o tubo de alimentação de óleo também está instalado. Dessa forma, ela passa aqui por dois garfos, ficam aqui dois garfos. A curva fica bem no meio, ou seja, bem no corpo mesmo. Coloquei as capas dos rolamentos no lugar, também coloquei a engrenagem da marcha a ré e a engrenagem intermediária. Por enquanto afastamos ela assim, depois colocamos o pino daquele lado, o eixo e fixamos.
Certo, agora posso instalar a engrenagem da marcha ré e a engrenagem intermediária no lugar, ou seja, eu alinhei ela assim e agora vou instalar o eixo. Certo, então instalei o demultiplicador, instalei o garfo de mudança, a haste e o garfo. Então aqui também instalei a trava com a mola. Está tudo preparado aqui. Então desengordurei a superfície de assentamento, passei o selante anaeróbico. Nos lugares onde montamos sem juntas, eu uso selante anaeróbico. Nos lugares onde montamos com juntas, eu uso selante de silicone. Também preparei a tampa, lavei, limpei e desengordurei aqui. Troquei este retentor. O retentor é novo, ele impede que o óleo entre no cilindro e também impede que o ar entre na própria caixa. Agora vou instalar a tampa do demultiplicador. Ao instalar a tampa, a haste de acionamento do demultiplicador deve encaixar corretamente e os dois pinos guia do corpo precisam ser alinhados. Precisamos alinhar os guias do próprio demultiplicador, lá na placa temos uns maiores, e também precisa encaixar o tubo, ou seja, o canal principal de óleo. Então é isso tudo que é centralizado por essa tampa. Pronto, vamos apertar.
Certo, então instalei a tampa traseira. Podemos ver que ela é bem robusta, feita para Telma. Não sei se o cliente tem Telma instalada ou não, mas de qualquer forma coloquei a tampa que veio com essa caixa de câmbio. Então o rolamento aqui permanece o antigo. Os retentores eu instalei novos, 2 retentores. Ambos são novos, sem mola. Então aqui a gente coloca esse tipo de guarda-pó. E depois vou instalar o flange. Instalo o guarda-pó, instalo o flange. Já estou virando a caixa para a posição de trabalho. Agora vamos instalar a tampa e o mecanismo de troca. Pronto, passei um pouco de graxa no rolamento. Esses retentores são instalados sem óleo, ou seja, é muito importante que na hora da instalação não tenha óleo, não tenha graxa, nada gorduroso. O retentor é instalado completamente a seco. Então agora vou instalar o cilindro de acionamento do divisor. Troquei esse retentor, também coloquei um novo. A garrafa é a mesma, só o retentor mudou. Então para instalar a haste aqui, eu removi os eixos dos dois lados para que o garfo pudesse se mover assim, de um lado para o outro. Primeiro instalo o cilindro, depois instalo a haste com o pistão. E só então coloco a própria tampa. Bom, falei um pouco errado. Eu me expressei um pouco errado, isso aqui serve como um guia, digamos assim, ou seja, isso aqui é a base de encaixe, depois vem a haste com o pistão e a vedação e depois vem o próprio cilindro desse jeito. Pronto, coloquei a haste e agora vou colocar o garfo, ou seja, para ele encaixar aqui na fenda. E agora vou colocar os eixos de volta dos dois lados. Vou desenroscar de novo, vou esquecer a arruela.
Então fecho a tampa, o mecanismo de troca está montado, vou explicar rapidamente. E hoje já é outro dia, o seguinte, ontem comecei a montá-lo, no geral instalei de um lado e instalei do outro lado. E não consigo pressionar, não consigo fechar o anel. Acho que o último vídeo foi sobre como instalei o anel, ou seja, ele não encaixa lá. Tentei de várias formas, empurrei de ambos os lados, mas nada funcionou. Desmontei novamente, removi a tampa e continuei buscando o motivo do problema. E como descobri, aqui temos um anel e lá dentro tem uma mola com um cone. Ou seja, de um lado tem uma mola com cone, do outro lado também uma mola com cone. E cada cone funciona com 3 esferas, ou seja, são 6 esferas. Dessas 6 esferas, uma delas caiu e por causa disso travava lá dentro. Ou seja, tive que desmontar tudo de novo e colocar essa esfera no lugar. No começo eu fiquei pensando em como instalar, porque nunca tinha visto um sistema assim antes. No geral a caixa parece a mesma, mas sempre tem algum detalhe diferente, tudo muda um pouco. Então primeiro eu fiquei pensando em como colocar essa esfera no lugar, tentei vários jeitos, mas acabou sendo tudo muito simples. Se você souber como fazer, tudo é muito simples. Mas quando você não sabe, claro, eu fiquei algumas horas sofrendo com essa esfera. No fim, montei tudo. Ontem verifiquei que todas as marchas estavam funcionando. Acionei o divisor, acionei o demultiplicador com ar, testei todas as marchas, ou seja, agora está tudo funcionando, tudo perfeito. Então instalei esse suporte que controla as válvulas de ar, que por sua vez liga e desliga o divisor e o demultiplicador. Fecho essa tampa, coloco essas válvulas de ar aqui embaixo e basicamente é isso, né? O mecanismo de acionamento está montado. Depois vou remover o copo, a tampa dianteira, tem mais uma tampa lá, e ajustar os rolamentos. E basicamente é isso, instalo a caixa e vou pintar a caixa. Hoje preciso terminá-la, embalar e provavelmente amanhã ou depois de amanhã a caixa vai para o cliente. Pronto, continuamos a montagem da caixa. Então instalei o novo retentor, escolhi a arruela da espessura certa, colei ela com vedante, coloquei a nova junta, pronto, vamos instalar a tampa dianteira. Então instalei os tubos de ar, coloquei os sensores, aqui tem algumas tampas, enfim, coloquei tudo no lugar e agora vou instalar a tampa de proteção. Então preparei os parafusos, também preparei a tampa de proteção, lavei, limpei e soprei. Então estou instalando a tampa de proteção, preparando a caixa para pintura, pintando e basicamente é isso, nossa caixa está pronta.